Oi gente, estamos de volta aqui com mais um vídeo em nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou Renato Cordeiro e esse é o canal Missão em Casa. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos, e pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, porque a sua inscrição, o seu like ajuda o nosso canal. O nosso canal não cresce sem a sua ajuda aí do outro lado, tá bom? E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todos vocês que assistem os nossos vídeos aqui no canal Missão em Casa. E como sempre, vamos ao assunto, que é ler a palavra e explicar para vocês aqui. Hoje nós vamos ler um versículo no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele me chamou muita atenção. Duas palavras aqui muito importantes que me chamou muito a atenção nesse versículo. Quando diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos nós já sabemos que essa leitura e esse versículo está dizendo aqui que Deus deu à raça humana uma grande chance de salvação. É uma grande chance de Deus para que todos os homens não se percam, mas se salvem. Então, a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós agora vamos partir para outro versículo, mas depois nós vamos voltar, porque o nosso assunto vai ser com base nesse primeiro versículo. Mas é muito importante o outro versículo que eu vou ler aqui, em João 11, no versículo 25, que diz assim, está logo aqui à frente. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viu o que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que palavra importante. Veja que palavra poderosa. Veja o que Jesus disse aqui nessa palavra. Aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Mas de qual morte que Jesus está falando? Jesus está falando da morte espiritual. Quantas pessoas têm chegado ao fundo do poço? Quantas pessoas têm desistido da vida? Quantas pessoas acham que não tem mais jeito para a sua vida? São muitas pessoas. São muita gente que acha que para ele não tem mais jeito. Que acha que para ele ali a vida acabou. Sabe o que faz isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. É a falta de conhecimento da palavra de Deus que leva o homem a chegar a este ponto. A palavra de Deus diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa morte que Jesus se refere, que a Bíblia se refere, que a palavra de Deus se refere, é quando a pessoa, ele já aprontou tanto neste mundo, ele já envolveu tanto, ele já corrompeu tanto a sua vida, que ele não existe mais para Deus, que ele está morto para a salvação, que a alma dele está condenada, que não tem mais jeito para a vida dele. Essa é a morte que Jesus se refere aqui na Bíblia. Porque se fosse o morto natural, como nós sabemos, aquela morte que a pessoa morre natural, eu me refiro natural, assim, a morte natural, assim, aquela morte de caixão, gente, entendeu? Porque nós estamos falando aqui de morte espiritual e morte natural. Essa morte que a Bíblia está dizendo é espiritual.
E a morte que eu me refiro aqui, que é do caixão, que não seria essa morte, né? Ou seja, essa morte da Bíblia é a morte espiritual. E quero dizer que não é a morte de caixão. Veja bem. Então, aquele que crê em Deus, se fosse uma morte natural que a gente se refere aqui, quem já viu o morto crer? O morto não vai crer. Então, é uma pessoa que está viva, porém, né, pode crer em Deus. Essa pessoa está morta espiritualmente. Essa pessoa não tem mais esperança, mas ela pode crer. Como nós temos visto muitas pessoas que têm crido no Evangelho, que têm entregado a sua vida a Jesus e têm mudado a sua vida, né? A gente vê como exemplos, testemunhos das pessoas que mudam de vida, pessoas que chegou a esse ponto, pessoa que chegou a achar que não tinha mais jeito, pessoas que pensaram em tirar sua própria vida, pessoas que pensaram desvalorizar o total. Mas a palavra diz que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, ainda que esteja no fundo do poço, ele pode voltar a ser uma pessoa normal, abençoada, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa extraordinária. Para isso acontecer na vida dessa pessoa, essa pessoa precisa conhecer esta palavra. Essa pessoa precisa conhecer este Jesus que eu estou falando. Esse Jesus que eu estou falando não é aquele Jesus de plástico, não. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário. Esse é o Jesus que eu estou falando. Quando você tem um encontro com Jesus, você vai ver que tudo vai mudar. Se você não tinha paz, você passa a ter paz. Você passa a conhecer Jesus. Quando você passar a conhecer Jesus, você vai ver que Jesus é o seu porto seguro. Jesus é o Senhor que você pode confiar. Jesus, ele vai te dar graça, ele vai te enriquecer, ele vai fazer de você uma nova criatura, como a Bíblia diz. Aqui na Bíblia tem mais versículos com base nesse assunto. Mas se a gente for ler e for falar, o tempo fica muito grande, né? Muito longo, né, o tempo. Eu falo bem assim, bem simples, gente, bem simples, porque eu também sou simples e acredito que o que importa é você entender o conteúdo que eu estou explicando. Né? Eu não quero aqui aparecer, eu quero transmitir até você um pouquinho da palavra de Deus, para que você creia no Evangelho, para que você aprenda da palavra de Deus. Busque sempre estudar a Bíblia, busque sempre estudar a palavra de Deus. Ela é muito importante para você e para todos nós. Esse versículo me chamou muito a atenção. Veja o poder de Jesus Cristo. Veja o poder do nosso Senhor, como Ele pode mudar a sua história. Eu assisto muitos testemunhos e eu já vi vários relatos, vários testemunhos das grandezas que Jesus tem feito na vida de pessoas. Tem gente que foi curado de 5 cânceres. Tem gente que estava morta e ressuscitou. Se você não acredita nessas palavras, pergunte a Deus, busque a Deus, fale com Deus, diz: Senhor, me fala comigo, Senhor, me revela a sua palavra, me revela a verdade, tira de mim essa incredulidade. Fale com Deus, Ele é seu amigo. Fale com Deus, Ele te ama. Deus te criou. Deus não te criou para ver você no fracasso. Deus não te criou para ser um escravo do diabo. Deus te criou para ser uma pessoa abençoada. Deus te criou para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um jovem de sucesso, um jovem abençoado. Eu não estou falando de riqueza, porque a riqueza que nós devemos buscar é a riqueza do céu, não é dessa terra. Enquanto estamos aqui, precisamos de alimentar, de fazer, né, de produzir aqui, mas não devemos estar com o coração voltado para a terra. Eu estou te falando de um Deus de paz, de um Deus salvador. A sua esperança será reativada. Você será uma pessoa diferente, uma pessoa de paz, uma pessoa que crê no Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus pode. E a Bíblia ainda refere que nós somos, Deus honra o seu povo. Deus honra você de uma tal forma que você fica de queixos caídos
Não dizer que as pessoas, você fica horrorizado. O tamanho das vitórias que Deus dá para o seu povo. Seja povo de Deus também. Creia nesse evangelho, creia nesse Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tua vida vai mudar. Deus vai entrar em sua vida e vai fazer um rebuliço, vai fazer uma mudança, vai fazer uma transformação. E você vai ficar tão feliz que você vai gravar um testemunho também, falando que Deus é maravilhoso. Agora, nós vamos voltar lá para a primeira leitura de João, do capítulo 3. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o capítulo 3 de João. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu disse o único filho no início, porque também é a mesma coisa. Veja bem, não pereça. Este nome me chamou a atenção. E vida eterna. Vamos falar primeiro de vida eterna. Você já imaginou o que é uma eternidade? Você já imaginou o que é uma eternidade? Você já imaginou uma eternidade com Deus? Mas você também já imaginou uma eternidade sem Deus? Uma eternidade sem Deus é terrível. Uma eternidade sem Deus é terrível. Uma eternidade com Deus, nós sabemos que é uma eternidade no céu, no paraíso. Você vai viver uma vida eterna com Deus, só maravilhas. Você vai viver no paraíso, servido pelos anjos de Deus, e vai desfrutar de todas as maravilhas do paraíso que Deus fez para todo aquele que crê no Evangelho. Isso é uma herança que Deus fez para o ser humano. Mas ele se corrompe com facilidade, ele se joga neste mundo e abraça o pecado. E o pecado, o fim dele é terrível. O fim dele é a vida eterna sem Deus, uma vida eterna no inferno, no lugar de sofrimento. Então, quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, há logo uma mudança em nossas vidas. Nós passamos a ter intimidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela Deus para nós. Nós começamos a aprender de Deus. Nós começamos a caminhar num caminho que nos leva ao céu. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Mas quantas pessoas não conhecem essa palavra? Quantas pessoas fogem da justiça de Deus, fogem da palavra, fogem de Deus, achando que crer na existência de Deus já é o suficiente. E não é bem assim. Deus quer muito mais de você. Não é só crer, não. Crer na existência de Deus é muito importante, claro que é. Mas Deus quer que você creia e obedeça a palavra dele e viva para ele e adore a ele. Para quando Jesus buscar a sua igreja, você fazer parte desse povo salvo. Desse povo que irá ter uma eternidade com Cristo nas mansões celestiais. Agora, quando a Bíblia se fala de vida eterna e não pereça, vamos agora para a palavra pereça. Você já sabe que quando a Bíblia refere que quem crê em Jesus será vitorioso, assim como quem crê em Jesus será vitorioso, aquele que não crê e fugir do seu evangelho poderá perecer eternamente. Poderá perecer eternamente. Quantos já estão perecendo por fugir da justiça de Deus, por fugir da palavra de Deus? Quantos rejeitaram Jesus e já estão no sofrimento? Quantos fugiram da justiça de Deus? Mas nesse vídeo, este vídeo é para você que não conhece o Evangelho. E para você que conhece também.
todos vocês. Essa palavra é para você, é para todos nós, é para mim também. Ela é importante para todos nós. A palavra de Deus nos revela Deus. Deus está lá no céu, mas Ele está aqui conosco. Pela fé nós cremos no Evangelho e na sua palavra. E essa palavra é a única que cumpre na terra. Você sabia? É justiça pura, pura justiça a palavra de Deus. Ela cumpre. Então é mais um motivo para você obedecer. É mais um motivo para você prestar atenção nesta palavra. Porque ela é muito importante. É através desta palavra que você vai conhecer o Salvador. É através desta palavra que você vai chegar a ter Jesus. Então cuide-se. Não pereça. Não seja uma pessoa que irá perecer no futuro, mas que irá ter uma vida eterna com Cristo. Fuja do mundo, fuja do pecado, fuja das coisas que não agradam a Deus. Fuja deste mundo maligno, deste mundo de pecado. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender de Jesus é aqui, na palavra. Entendeu? Esta é a minha intenção, levar até você o Evangelho de Cristo, levar até você a palavra de Deus. Eu fico muito feliz. Eu sei que eu não sou um sábio, mas eu estou transmitindo o que está aqui para você. Se tiver algum erro aqui no vídeo, alguma palavra que eu falei errada, me perdoa. Eu quero transmitir para você com minha simplicidade, porque eu sou uma pessoa simples. Mas eu quero transmitir para você. Com toda a minha simplicidade, eu quero transmitir para você a palavra do Todo-Poderoso, do grande Deus, o dono das nossas vidas. Tá? Então aprenda. Aprenda, não pereça, mas pense na vida eterna com Cristo. Uma vida eterna com Cristo. A Bíblia diz que aquilo que o olho do homem não viu e o coração não desejou, o coração não desejou, é o que Deus tem preparado para a raça humana, para aqueles que creem no Evangelho, para aqueles que permaneceram no seu santo Evangelho, no caminho santo do Senhor. Tá? Olha, nós estamos chegando ao final deste vídeo. Eu desejo para você muitas bênçãos de Deus, que Deus abençoe você do outro lado, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. E assista os nossos vídeos no nosso canal Missão em Casa. Eles é muito importante para você e para todos nós. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.